Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com a instalação do finalização do nosso drone, né? Eu vou configurar agora a parte de controladora no computador, tá? Utilizando aqui o assistente da NASA. A gente vai precisar da bateria do drone, no caso estou usando a bateria original dele, que vai ser a 4S de 5.200 mAh, tá? E vou estar utilizando o rádio, tá? Primeiro passo, ligar o rádio, certo? Energizar o drone com a bateria. Observem que quando a gente ligar o drone pela primeira vez, ou sempre que está ligando ele, ele vai acender os LEDs e vai tocar um bip nos motores. Feito isso, a gente vai ligar o cabo USB. E agora no software aqui no computador, ele já até abriu aqui o assistente da NASA, né? A gente tem essa primeira tela que ele dá praticamente um resumo da configuração da nossa controladora. Então aqui eu tenho montagem de GPS, localização do GPS no frame, tipo de receptor, os ganhos, Aileron, Torto, Elevon, HUD do rádio, né? Eu tenho como saber se os meus sticks estão funcionando de maneira correta, né? Start de motores, em caso de fail-safe, o que vai acontecer, se eu estou utilizando gimbal, se eu estou com o monitor de bateria ativo. Eu vou explicar cada um desses elementos, né? Então, primeiro, a gente vai começar clicando no modo básico, né, o Basic, tá? Aqui no Basic, a gente vai selecionar qual o tipo de frame. Por padrão, ele já vem com o frame que a gente está utilizando, que é o Quad Rotor X, tá? Vocês observem que aqui no lado esquerdo da tela, ele mostra a ligação de cada motor na porta da controladora. No caso, motor dianteiro direito M1, motor dianteiro esquerdo M2, traseiro esquerdo M3 e traseiro direito M4. Lembrando que se porventura vocês trocarem esses fios, na decolagem o drone vai virar, tá? Ele pode danificar. Então, seleciono aqui o frame correto, né? A gente vai clicar agora na aba montagem. Essa aba montagem, ele mostra para a gente aqui um desenho de um drone, tá? Lógico que esse drone aqui é um pouco diferente do nosso, né? Ele é um frame de uma asa fixa, né? De uma asa ZAG praticamente, né? Só que o que ele quer ilustrar aqui? Ele quer mostrar para a gente, aqui nesse texto no lateral, ele diz o seguinte, que o GPS ele tem que ser instalado, ele tem que ter os três eixos dele, tanto o X como o Y e o Z, que é a altura em relação ao centro de gravidade, ele tem que ser codificado aqui, ajustado aqui. Então, por exemplo, voltando aqui para o nosso drone, né? A gente tem aqui o eixo Y, a gente tem o X e o Z seria a altura, né? Esse frame que a gente utiliza, ele tem o centro de gravidade bem aqui nesse meio aqui, ó, tá? Por quê? Ele tem a bateria na parte de trás dele. Então, o grande peso dele vai estar aqui atrás. Então, o nosso CG está aqui, tá? O que ele quer saber nessa tela? Ele quer saber, em relação ao GPS, quais são as medidas de distância em relação ao centro de gravidade. Então, por exemplo, aqui nesse eixo X, né? Vocês imaginem que o nosso centro de gravidade está aqui nesse ponto. Quantos centímetros o GPS está deslocado do centro de gravidade? Colocando uma régua aqui, eu consigo calcular que ele está distante praticamente uns 6 centímetros. Tá? Então ele está 6 centímetros distante do centro de gravidade. Só que vocês observem que a linha ela fica vermelha e verde. Quando ela é vermelha, ele é um número positivo. Quando ela é verde, ela é negativo. Nesse caso, no nosso número X aqui, o 6 ele é positivo. Tá? Então são 6 centímetros positivo. E dá um Enter para ele poder gravar. No eixo Y, que seria o lateral aqui, né? O centro de gravidade está aqui.
Só que o GPS ele está praticamente no meio, ele não está nem para a direita nem para a esquerda. Então, se ele está no meio, o nosso valor de y ele é zero, ele mantém o zero. Tá? Agora, na altura, que é o eixo z, tá? Qual é a altura do GPS em relação ao centro de gravidade do nosso frame? Isso é fácil. A gente coloca a régua na lateral, ele está dando mais ou menos 9 centímetros, né? Vamos colocar um pouquinho mais embaixo, porque o centro da bateria tem 4 centímetros de altura, vamos colocar mais 2, vai dar praticamente 11. Então a gente vai colocar 11 centímetros no Z. Só que o 11 ele é para cima, ele pega a linha verde, então é negativo, ele é menos 11 centímetros. Esse seria o número correto da instalação do nosso GPS, certo? Bom, a gente vai agora clicar aqui na aba RC. Na aba RC ele pergunta que tipo de receptor a gente está utilizando. A gente está utilizando o tradicional, já está assinalado. Ele me mostra aqui o comando de Aileron. Então eu vou dar aqui no rádio o comando de Aileron. Vocês estão vendo que o nosso comando está invertido, tá vendo? Quando eu coloco para direita ele vai lá no computador para a esquerda, quando eu ponho na esquerda ele vai para a direita. Isso é simples de resolver. Basta a gente pegar e clicar aqui, de normal para reverso. Pronto. Está no sentido certo. Tá? A gente tem agora aqui o Eleven, tá? Ou pitch, né? Muita gente chama de pitch. Tá? Também está invertido. Quando eu coloco para baixo ele aumenta, quando eu ponho para cima, que deveria aumentar, ele está diminuindo. Também reverso. E agora vocês vão ver que ele ficou correto, tá? O T, eu tenho o Turtle. Não é tartaruga não, tá, gente? Turtle, que é o acelerador. Então, para baixo aqui ele está aumentando, para cima, que deveria aumentar, ele está diminuindo também. A gente vai ativar o reverso. E por último o HUD, né, ou o yaw. No drone a gente usa mais o modo yaw, né, do que HUD. Também está invertido. Quando eu ponho para a direita, que deveria aumentar, ele está diminuindo. Então todos os meus canais aqui estão invertidos. Vou deixar como reverso. E agora ele ficou correto. Tá? Bom, aqui em cima eu tenho a minha chave de modos de voo. Tá? Então ele já está ali no modo GPS. Essa é uma chave de 3 posições. Quando eu ponho no meio, ele vai para a TTI. A TTI é um modo que ele voa estabilizado, mas sem GPS, então ele não fica parado, ele fica à deriva, né? E o terceira posição de chave, ele entra no modo de voo que você pode selecionar. No caso ali está o manual, mas eu não vou em manual, então eu vou trocar para modo ATT, tá? E nessa outra chave eu vou configurar o fail-safe. Então, numa emergência, eu bato aqui fail-safe, ele foi para fail-safe. Eu estou voando, estou em ATT. Bati fail-safe, ele entra fail-safe. Eu estou em GPS, bati fail-safe, entrou fail-safe. Tá? E o rádio também está configurado com o modo fail-safe se eu desligar o rádio. Então, se eu desligar aqui, ele vai entrar sozinho em fail-safe. Tá? Liguei o rádio, ele vai estabelecer comando com o receptor, vai voltar para o modo que estava, que era o GPS. Então, parte de rádio, tá ok. A gente vai clicar aqui em cima agora nos ganhos, tá? Esses ganhos, depois eu vou explicar para que eles servem. Não adianta a gente mexer agora sem antes a gente testar o drone. Então, primeiro a gente tem que voar com o drone, ver como que ele está se comportando, para depois mexer nos ganhos de pitch, roll, yaw, vertical, ganhos de atitude, tá? Aqui embaixo ele tem um parâmetro que até é novo, não tinha isso no assistente da NASA 2.2, só o 2.4 que passou a ter, que são a atitude da inclinação do pitch e do roll. Tá? Como eu estou usando aqui o kit E310 da DJI, ele fala que eu posso estar utilizando 300, que é o recomendado, que é o valor máximo. Tá? Então no meu caso aqui eu já vou deixar como 300. O de vocês, caso vocês não estejam usando o kit E310 da DJI, deixa como 150, tá? E depois a gente também vai mexer nisso daí futuramente. Então aqui
minha tela de ganho, tá? Todos os parâmetros estão ok, tá? Agora a gente vai aqui no avançado. Aqui no modo avançado, na aba motor, nós temos o start das hélices, tá? Então quando a gente junta os sticks, né? A gente pega e arma o motor, a gente junta os sticks aqui embaixo para ele poder armar. Nesse primeiro parâmetro, ele diz o seguinte: qual a velocidade de rotação dos meus motores, tá? Então ele pode começar a girar fraco, médio ou em alta rotação. Eu geralmente uso o recomendado. Ele não é tão rápido e nem tão fraco, tá? O cutoff type eu utilizo sempre como modo inteligente. Por quê? Quando a gente starta os motores, né, para quem tem um rádio que não usa mola, no meu caso eu estou usando mola no acelerador, né, que deixa o stick embaixo, passou 3 segundos. Se você não passar de 10% de aceleração, os motores desligam sozinhos. Tá? Isso é um modo de segurança da NASA. Tá? Como eu uso mola, eu deixo no modo inteligente. No modo fail, aqui na aba Fail Safe, nós temos o que vai acontecer caso o drone entre em Fail Safe. Aqui por padrão ele está como land, ou seja, se eu perder o rádio, se eu perder a comunicação do rádio com o drone, qual vai ser a atitude dele? No caso aqui ele está como land, ele vai pousar. Eu vou alterar isso para go home e land, ou seja, se eu perder o rádio, ele vai subir 20 metros, né? Se ele estiver abaixo dos 20 metros, ele vai subir 20 metros e vai retornar para casa. Tá? Agora, um detalhe interessante da NASA. A NASA, por padrão, ela sempre sobe 20 metros. Então, se você estiver voando a 5 metros de altura e der um go home, um fail safe, ele vai parar, ele vai subir 20 metros e ele vai voltar para o home point. Tá? No Phantom, por exemplo, existe um parâmetro que você consegue mudar isso. Você consegue colocar ele para voltar à altura que for. Por exemplo, eu quero que ele suba 100 metros e retorne para casa. Para quê? Para passar por cima de obstáculos, né? Árvore, prédio, montanha, né? A NASA tem esse defeito. Ele não tem um campo que você consiga alterar esses 20 metros. Porém, se você estiver voando a 80, 30, 50 metros e ele entrar em go home, ele vai voltar na altura que ele está. Ele não vai descer 20 metros e retornar. Ele vai manter a altura e vai voltar. Legal? Bom, aqui no IOC, a gente não vai mexer nisso agora. Isso daqui são os modos de home lock e curse lock inteligentes. Eu não, particularmente, eu não uso isso. Mas depois, mais para frente, eu vou fazer um vídeo explicando como que funciona esse comando, tá? Então, eu sugiro que vocês deixem desligados por enquanto. Aqui na aba Gimbal, a gente não está utilizando o Gimbal, então vai ficar como off. Esse H3 3D também off, para quando a gente usa o Gimbal com FPV Mode, também vai ficar desligado. Em voltagem, a gente tem um monitor de voltagem, eu também vou deixar por enquanto desligado, porque quando eu ligo esse monitor de voltagem, eu faço uma calibração da minha tensão de bateria com a tensão de bateria da PMU, tá? E eu tenho aqui 2 níveis de proteção. O primeiro nível, o que ele vai fazer? Ele vai passar a piscar esse LED aqui do braço do drone em laranja, mostrando que minha bateria entrou no modo, entrou numa tensão que eu programei aqui. No caso, eu uso 1440, tá? De capacidade total da bateria. Se ele entrar em 13.20, ele entra em land automático, tá? Eu não consigo comandar ele, eu consigo segurar um pouco a altitude, mas ele vai descer, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar como off. A gente não vai utilizar esse monitor de bateria. Aqui nos limites, a gente consegue também colocar um limite dentro do módulo de GPS de altitude e distância, tá? Então, vocês, quem estiver voando em GPS, se colocar aqui, por exemplo, 500 metros de altura e 300 metros de raio, ele não vai passar dessa distância que você programou aqui. Eu vou deixar como padrão 2000, tá? Acredito que vocês também possam deixar dessa forma. E aí depois, conforme a nossa aeronave estiver redondinha, a gente vai fazendo alguns testes para ver como que isso daqui funciona, tá? Aqui em ferramentas, ó, a gente tem a calibração do nosso giroscópio, acelerômetro e compass, tá? Então, o que ele pede para fazer aqui? Quando a gente clica aqui na calibração básica,
ele fala para quê? Para deixar o drone na horizontal, numa mesa, sem que ninguém bata, e clique no comando Yes. Feito isso, ele começa a calibração da IMU, concluiu, tá? Tem também aqui um modo de calibração do avançado, tá? Só que ele demora um pouco mais, ele leva de 5 a 10 minutos. Eu sugiro também que vocês façam essa calibração, como eu vou fazer agora aqui, ó. Clico no avançado calibration, ele fala aqui que é de 5 a 10 minutos, dou um yes, ele fala para deixar o drone na horizontal, estacionado, né? E clica no yes, ele vai começar a calibração. Prontinho, pessoal, calibrado. Bom, aqui na pasta, nessa abinha aqui, Upgrade, a gente faz a atualização do firmware da nossa controladora, GPS e PMU. Nesse caso, os três aqui estão atualizados, não precisa mexer em nada. E na aba Info, eu tenho aqui o login que eu utilizei, que é o meu e-mail, a versão de software 2.40, que é a última, né? E a licença, o número da minha NASA, tá? Voltando na primeira aba, na aba View, eu tenho aqui o resumo da configuração que eu acabei de fazer. Então ele me mostra aqui os centímetros de distância do meu GPS em relação ao centro de gravidade, o CG, do nosso drone. Eu tenho aqui o tipo de aeronave que a gente está utilizando, o quadrotor X. Eu tenho o receptor tradicional, modo de start de motores, modo recomendado, né, que ele vai começar a girar lentamente, não tão rápido nem tão devagar. O cutoff type, modo inteligente, então se eu deixar o stick para baixo 3 segundos ele vai desligar, juntando os sticks também embaixo ele desliga. Modo fail-safe, go home com pouso automático. IOC está desligado, gimbal desligado e proteção aqui, o switch de proteção de voltagem também por enquanto desligado, certo? Aqui nessa telinha ganho, depois que a gente fizer o nosso primeiro voo, dependendo de como o nosso drone se comportar, a gente vai modificar aqui esses parâmetros, tá? Uma coisa que eu acabei pulando aqui, não expliquei, é a calibração dos sticks do rádio, tá? Aqui no modo básico, né, no Basic, indo na aba ARC, a gente consegue clicar nesse botão aqui, Start, né? Cliquei aqui em Start, ó, e aí os comandos ficam bobos, tá vendo? A gente pega aqui e movimenta todos os sticks para todas as laterais do rádio, tá vendo? Ele fala para movimentar yaw, turtle, acelerador, aileron, elevam, né? Soltou aqui no meio, a gente clica em Finish, tá? É importante também que quando a gente decolar o drone, a gente faça a trimagem, tá? Ele nunca vai estar 100% paradinho no ar, tá? A não ser que você use o GPS. Mas desligando o modo GPS, ele sempre vai ter alguma tendência. E isso a gente vai regular na trimagem, ok? Bom, pessoal, por enquanto é só. O próximo vídeo que eu vou fazer agora vai ser com o voo do nosso drone, tá? Quem gostou, deixa um like no vídeo para poder ajudar o canal. Quem tiver com dúvida ou não entendeu algum parâmetro que eu expliquei aqui, deixa a pergunta embaixo aqui na descrição, que de uma forma ou de outra eu vou tentar ajudar vocês para que a gente resolva isso, né? Tire todas as dúvidas do pessoal para poder agora executar o voo do nosso drone. Beleza, pessoal? Obrigado e até mais.